E aí pessoal, tranquilo? Nessa aula 4 aqui a gente vai ver sobre if, elif, else e indentação, tá bom? Eu falei que eu ia fazer as aulas a partir da aula 4 no VS Code, porém eu vou fazer direto aqui no mousepad, tá? Não vou usar o VS Code porque eu vi aqui que vai ter alguns calhos aí que vai dar erro, então eu vou continuar da forma que eu iniciei, tá bom? Então eu já criei a aula 4 aqui, ó. Vocês estão vendo aqui no terminal, eu vou entrar lá na pasta do Python, beleza, entrei aqui. E aí eu vou colocar, vou abrir ele aqui com o mousepad e colocar aquele código lá para ele entender que é Python. Beleza, ele já entendeu que é Python. Então a gente vai voltar aqui no nosso editor de texto e vamos fazer o seguinte, ó, a gente vai fazer assim porque a partir de agora as aulas ficam um pouco mais complicadas. Então vocês anotem aí nas aulas para vocês ler depois. Então aula 4 if, elif, else e indentação, tá? Antes da gente iniciar, vocês precisam vir aqui, ó, em documentos, tá? E aqui no tab size vocês deixam aqui, ó, 4, tá bom? Senão ele não vai dar certo, ele vai dar erro no código, porque agora a gente vai usar if, else, if, elif, else e umas outras coisas, tá bom? Então, beleza. Então, a gente deixa 4 e volta aqui. O if, elif e else são estruturas condicional, tá bom? Eu já vou explicar isso agora. Então, se eu fazer o seguinte aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, print, tá? Para Brasília e 2 para São Paulo, tá? Isso aqui, isso aqui é o seguinte. Aí aqui embaixo eu vou colocar o seguinte, int, né, que como a gente vai mexer com o número, a gente tem que deixar o int input, qual é a capital do Brasil, tá? Todo mundo sabe que a capital do Brasil é Brasília, tá bom? Então, aqui no caso eu fiz uma condição, ou seja, então eu dei duas opções aqui para o usuário. Deixa eu dar um print assim, ó. Pera aí, fazer assim para ter espaço lá para vocês verem certinho, tá bom? Beleza, então aqui eu fiz o seguinte, eu dei uma condição aqui para o meu usuário, a hora que ele for rodar aqui, né, esse programinha aqui. Então eu coloquei aqui, qual é a capital do Brasil? Então a gente sabe que é 1 porque é Brasília e 2 é São Paulo. Então a gente vai usar o if, para que ó, if é se a for igual. Aqui é muito importante colocar igual. Então, se vocês colocam um só, ele vai dar erro. Ele vai estar comparando com outra coisa, com outra variável. Então a gente deixa 2, ó. E se if a for igual a 1, a gente coloca os dois pontos aqui e dá um enter. Aqui vai entrar a indentação. Lembra que eu falei aqui que tem que ser 4? Todo if que a gente abre, a gente tem que dar 4 espaços. Aí eu uso o tab aqui, ele já vai dar 4 espaços. Ou senão vocês contam aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Como a gente já pôs lá no tab para ser 4 espaços, a gente dá um enter aqui e dá um espaço, tá? Então, ó, se a for igual a 1, a gente vai printar na tela do usuário que a resposta está certa, tá? Porque a capital do Brasil é Brasília, beleza? E o else, tá? Da mesma forma a gente coloca os dois pontos aqui. Deixa eu subir mais aqui, senão vocês não vão conseguir ver, tá? O else é a mesma coisa, dá os 4 passos, print, resposta errada, tá? Eu já vou explicar isso aqui agora. Eu dou aqui o Ctrl S para ele salvar. E o que aconteceu aqui, ó? Então a gente sabe que a gente tem duas opções, tá? Se o A não for igual a 1, ele não vai entrar nessa condição aqui, ele vai entrar na segunda. Se a pessoa coloca um número errado que não seja 1 e 2, ele vai cair em um outro erro, mas eu já vou colocar isso já. Mas por enquanto a gente vai deixar o 1 e o 2, tá? Então, se o A não for igual a 1, a hora que o usuário rodar aqui na tela, ó, deixa eu rodar aqui, ó, Python 3, aula 4.py. Tá, aqui tá faltando outro parênteses aqui, ó. Eu esqueci porque aqui a gente abriu 2, então a gente tem que fechar 2, tá? Então agora a gente vai rodar aqui. Beleza. Então apareceu aqui, ó, 1 para Brasília e 2 para São Paulo. E aqui embaixo ele pergunta qual é a capital do
Brasil. E a gente tem duas opções só, que é 1 ou 2. Então eu vou colocar 1 para ver o que acontece. Ó, então ele disse, a resposta está certa. Por quê? Porque todo mundo sabe que a capital é do Brasil, é Brasília. O que acontece se eu colocar 2 então? Ele vai entrar nessa condição aqui, ou seja, se o A não for igual a 1, ele só pode ser igual a 2. Então ele entra aqui, ó, resposta errada. Então ele entrou nessa condição aqui. O ELIF, ele faz a mesma coisa do que é, o, o if, tá bom? É como se fosse uma segunda condição. Então a gente vai usar da seguinte forma aqui, ó. Deixa eu apagar aqui para ficar mais visível aí para vocês. O que vai acontecer? Ao invés de eu pôr no else isso aqui, eu vou colocar no elif, tá bom? Que fica mais fácil. Então, elif, se A for igual a 2, aí sim ele vai printar resposta errada. E se ele cair no else, então? Porque aqui eu dei duas condições, então. Quer dizer, aqui eu dei duas opções, tá vendo? 1 ou 2. E se o usuário ele digita 3 ou 4 ou 5 ou 10? Então a gente tem que dar essa condição para que, se caso ele não colocar 1 ou 2, ele cair em uma outra condição, que dessa vez agora vai ser o else. Então print resposta inválida. Escolher um ou dois apenas, entendeu? Então a gente salva e roda ele aqui, ó. Vamos rodar de novo. Ah, pera aí, eu preciso esse elif aqui, ele tem que estar aqui, tá bom, gente, ó. Então aqui vai mais 4 aqui pro lado, tá bom? Deixa eu rodar ele aqui de novo. Eita, pera lá. Vamos ver o que deu de errado aqui. Deixa eu voltar aqui. Beleza. Deixa eu voltar aqui. Aqui vai ser 4. Beleza, e ele é 4 também. Deixa eu só rodar pra ver se ele vai ir ou não. Ah, tá bom, ó, gente. Eu fiz errado aqui, ó. Eu não coloquei o A aqui, entendeu? Então, elif A foi igual a 2, a resposta é errada. Então, agora a gente vai rodar que agora ele vai dar certo, ó. Beleza, agora ele foi. Então, a gente tem duas opções, 1 ou 2. E se o usuário colocar um número 4? Então, olha lá, ele caiu nesse else aqui. Por quê? Porque o elif, ele tá carregando a condição do número 2, entendeu? Então, foquem nisso, ó. O 1 é o if, o 2 é o elif. Se eu tivesse 3 aqui, ó, vou colocar 3 aqui, 3, sei lá, Bahia. Eu teria que colocar um outro elif aqui com a condição do 3, tá bom? Como a gente colocou só duas, então vai ser um if, um elif e um else, tá? E se eu colocar 2 aqui, ó, 2, então ele cai na resposta errada. Se eu colocar 1, ele cai na resposta certa, porque o 1 é a capital do Brasil, que é Brasília. Então, deu para vocês entenderem o que faz o if, elif e o else. Lembrando, gente, não esqueçam de colocar deixa eu fazer assim. Não esqueçam de colocar a indentação. Ele tem que ser 4 aqui, ó. Tá bom? Aqui os dois pontos e aqui 4 espaços. Então deixa aqui no tab size 4, beleza? A próxima aula a gente vai fazer um sistema de login usando if, elif e else. No caso a gente vai usar só if e else, tá bom? O elif é a mesma coisa do que o if, é a mesma condição, tá bom? Porém, para usar, se aqui foi 1, se o if foi 1, o elif ele tem que ser 2. Então, se aqui tivesse 3, 4, 5, teria mais outros elif. E é isso que a gente vai ver na próxima aula, beleza? Então, foquem nisso, porque isso é muito importante. A coisa que a gente mais usa na programação é isso. Então, a próxima aula vai ser a gente vai criar aí um sistema de login com login e senha dessa forma, usando if, elif e else, beleza? Até a próxima aula, galera.